Meus amigos, primeiramente eu quero com muito respeito saudar a todos os membros da mesa, a direção desse evento, aos ilustres diretores do Sindojus de Minas Gerais, na pessoa do seu presidente, meu ilustre colega Wander Ribeiro e toda a sua diretoria, saudar aos congressistas e aos visitantes e dizer que o convite foi muito honroso para estar aqui com vocês, mas infelizmente nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus e infelizmente não posso estar aí com vocês. Mas nem por isso podemos deixar de falar sobre o tema que me foi proposto dizer, um pouco sobre a PEC 414, idealizada pela FOGEBRA, redigida pelo nosso companheiro Paulo, que está presente, e apresentada pelo ilustre deputado Camilo, Ademir Camilo, que abraçou a nossa causa e saiu conosco de gabinete em gabinete, garimpando votos, garimpando apoio. E lá na Câmara dos Deputados, em Brasília, obtivemos 280 assinaturas em um tempo recorde e foi apresentada, protocolada, registrada a PEC 414/2014, que visa incluir os oficiais de justiça como atividade essencial à justiça, o que significa converter o nosso cargo em carreira de Estado. E isso representa muito para nós, porque corrige uma grande injustiça que faz muitos anos já poderia ter sido corrigida pelos nossos legisladores. Falar da PEC 414 implica primeiro entender os fundamentos do nosso cargo, o cargo do oficial de justiça, cujas as atribuições vêm de longe, desde o rei Davi, lá na Bíblia, quando nomeou os meirinhos. O meirinho andava ao lado do meirinho-mor, ou seja, o juiz de direito, meirinho-mor, o oficial de justiça, o meirinho, os dois compunham o seu aparato judiciário. E é assim, sempre foi assim, lado a lado, não um subordinado ao outro, mas um completando as atribuições, as atividades do outro. Um como órgão decisor, o outro como órgão executor. E através dos dois, o povo que vai aos fóruns buscar justiça, tem assim se vê concretizado aquilo que ele pediu, que é seu direito, não apenas uma folha assinada com a decisão pelo magistrado, mas o comando judicial executado através de um órgão executor, que é o oficial de justiça. Portanto, meus amigos, é necessário entender, e só não entende quem não quer, que o judiciário não se compõe só de magistrado, a administração, a cúpula do tribunal, a corregedoria de justiça, mas também do órgão executor judicial. Eu penso até que quando criaram as corregedorias gerais de justiça, cometeram uma falha grave, porque ela é para decidir as questões internas dos servidores, dos magistrados. Por que então naquela época já não se criou o órgão que cuida da parte externa do judiciário, como órgão também executor? Porque ambos
juiz e oficial atuam os mesmos em nome do Estado. Não é apenas o juiz que representa o poder judicial. Cada um a seu tempo, cada um com sua missão. Um tem a nobre missão de decidir, de julgar. O outro, a espinhosa e terrível, arriscada missão de executar. Os dois se completam. Os dois formam o poder judiciário. E só não vê quem não quer. Portanto, o judiciário tem o seu poder decisor pela caneta do juiz, que não para. E o seu órgão executor, que é um órgão auxiliar do judiciário, assim como é órgão auxiliar a Defensoria Pública na sua missão, o Ministério Público na sua missão. Um defendendo os interesses do cidadão, o outro fiscalizando os interesses do Estado e a aplicação da lei. O terceiro, que somos nós, o oficial de justiça, como órgão, executando as decisões do próprio Estado, agindo em nome do Estado, sozinho lá fora, sob todo risco, sob qualquer situação e assumindo sozinho os seus atos. O caráter de independência na forma de definir como agir e o momento de agir de todos os seus atos, que são definitivos por natureza. Por isso os oficiais de justiça assumem a responsabilidade civil e penal de cada ato que pratica, não deixam dúvidas que ali, de posse do comando judicial, e não de uma ordem pessoal do juiz, mas de um comando, uma decisão do Estado juiz para o Estado executor, de posse do mandado, o oficial de justiça é o Estado em movimento. Não é um subalterno do juiz, nunca foi. Se equivocaram aqueles ilustres escritores que por diversas vezes escreveram que o oficial de justiça é a longa mão do juiz. Nada disso, nunca foi. Me desculpem, são ilustres escritores, mas que todos podem errar. O oficial de justiça é a longa mão do Estado, do judiciário, e não da pessoa física do juiz. A mão do juiz, como longa mão do juiz, poderia ser um carteiro comum. Poderia ser um funcionário comum, um subalterno que troca a mesa de lugar, que ele manda digitar o mandado, que ele manda fazer qualquer coisa, que ele pode analisar a lei e refazer. Não ficou bom, refaz. Nada disso. O oficial de justiça recebe um comando do Estado juiz, na condição de Estado executor, e assume o risco e o executa sozinho. Tudo que o oficial de justiça faz é fatal, é definitivo. Não pode voltar atrás. Não pode voltar atrás. Você já viu alguma certidão do oficial de justiça ser anulada? Não, nunca viu. Porque se você disser que viu, você também viu um processo administrativo. Você também viu uma ação penal contra ele. Porque tudo que nós certificamos é a verdade. Fé de ofício. O poder de certificar a fé de ofício, a lei só atribuiu exclusivamente ao oficial de justiça. Magistrado nenhum, Ministério Público não, Defensoria Pública não, delegado de polícia não, exclusivamente ao oficial de justiça, nem ao ministro supremo, presidente do Supremo Tribunal Federal, ao oficial de justiça. Ele tem a fé de ofício, porque aquilo que ele executa, aquilo que ele diz, certifica e dou fé, é porque ele diz que viu. Ele está dizendo que eu estive ali,
Eu vi e eu me responsabilizo. Isso aconteceu desse modo. E por ser uma certidão por fé de ofício, ele assume sozinho a responsabilidade civil e penal por seus atos. Diferente, totalmente diferente de todos os outros ocupantes dos cargos dos diferentes órgãos. Você já viu há algum tempo o que foi que o ministro Alfredo Buzaide escreveu? Ele disse que no cumprimento dos comandos judiciais, o oficial de justiça é o próprio juiz, atuando nas ruas, transformando a justiça no campo abstrato para o mundo real. E segundo escreveu Nari em 1974, também diz que o oficial de justiça, na medida de seu mistério, corresponde à própria figura do juízo e não do juiz, fora dos limites físicos do fórum. E concluindo, o professor Humberto Teodoro Júnior arrematou: por toda a sorte de atribuições, as responsabilidades, constata-se que os oficiais de justiça são essenciais na aplicação da justiça, razão pela qual, assim como as demais atividades reconhecidas na Carta Magna, também mereciam nela constar. E é isso, constar na Carta Magna que a PEC 414 visa, como atividade essencial à justiça. O mandado judicial contempla ordem, um comando do poder judiciário. Não é uma carta, não é um recado particular da pessoa do juiz. É um comando judicial do poder estatal. O juiz, como poder judicante, transfere a decisão ao oficial de justiça como órgão estatal, auxiliar da justiça, como órgão executor. Um proclama o direito, o outro executa, e ambos independentes ao executar suas atribuições e interdependentes no tempo de agir. E é nessa interdependência que a justiça se aperfeiçoa e se torna palpável a decisão concreta que o povo deseja, que o povo foi buscar. Portanto, oficial de justiça é auxiliar do juízo e não do juiz. Do juiz são os subalternos, os funcionários internos. Eles são subalternos. O oficial é auxiliar do juízo, por causa da sua independência e da responsabilidade que assume por todos os seus atos, civil e penalmente. A sentença tem um poder muito grande, inclusive o de afastar o juiz do processo. Quando ele sentencia, transfere o comando judicial para o oficial de justiça, cujas atribuições ele assume até a concreção dos atos definidos pelo poder decisor, pelo magistrado. E os atos do oficial de justiça são tão fatais que não podem ser revogados. Não podem ser revogados. Não importa qual tipo de ato, aquele que está no mandado, ele tem que ser cumprido na forma da decisão e com a sabedoria, a inteligência, a experiência do oficial de justiça no momento e do modo que ele decidir. Porque é ele que assume a responsabilidade da execução, não o juiz, não mais ninguém. Cargo cujas atribuições são tão definitivas, tão relevantes e tão irreversíveis, a que seus ocupantes se tornem responsáveis civil e penal, somente o oficial de justiça tem de ter a fé de ofício. E por essa razão, somente o oficial de justiça a tem. Senhores, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem mesmo é que responde pelo poder judiciário no Brasil? O delegado de polícia, por exemplo, ele elabora um inquérito policial, colhe todas as provas,
faz o seu relatório e manda para o Ministério Público. Se o promotor achar que não está bom, ele simplesmente pode devolver e mandar refazer. Não causa dano a ninguém e o delegado vai refazer os seus atos, se for o caso. Se o promotor não encontrar nenhuma falha e oferecer a denúncia, o juiz pode também não receber, porque o juiz viu, por algum motivo, que não merece acolhida e não dá nada para o promotor. Mas vamos que o juiz receba e que o processo corra, tenha o seu transcurso normal e que isso vem daí a sentença e que uma das partes não aceite o resultado e recorra ao tribunal e o tribunal simplesmente anula a decisão ou reforma a sentença, também não dá nada para o juiz. Mas vamos que a outra parte recorra para o Tribunal Superior e o Tribunal Superior também anula o acórdão do Tribunal Estadual. Não dá nada para os desembargadores. E vamos que chegue ao Supremo e que saia uma liminar mudando tudo. Não dar nada para os ministros do STJ. E aí vai para o Pleno do Supremo Tribunal Federal. E o Pleno também resolve revogar a liminar. Não dá nada para o ministro que a proferiu. Pois então, quem é mesmo que representa o Estado, o Poder Judiciário, o delegado, o promotor, o juiz, o desembargador, o ministro? Meu amigo, todos eles, seus atos são passíveis de serem revogados ou anulados, porque eles decidem de acordo com as provas que lhes foram apresentadas, que podem ter sido fraudadas, que a testemunha pode ter mentido em juízo. Eles decidem de acordo com a convicção deles. Portanto, eles não são responsáveis, nenhum deles é responsável por seus atos. Aí se conclui que quem responde perante o povo, eu estou dizendo perante o povo, perante a sociedade, pelo judiciário, é o oficial de justiça. Porque só ele assume civil e penalmente por seus atos. Só ele pode ser punido civil e penalmente. Porque ele está no local assistindo, vendo e escreve: certifico e dou fé. Essa fé de ofício, quem tem? Somente o oficial de justiça. E ainda não consta na Constituição Federal. Isso é uma crueldade, isso é uma falha inadmissível do sistema. Ele representa o poder executor da justiça. Está mais do que claro que o judiciário então se divide em judiciário de execução, judiciário de decisão. Já é tempo, já passou da hora de achar que é o juiz que responde pelo Poder Judiciário. Somos todos nós, como órgão, o oficial de justiça, órgão executor, auxiliar da justiça, assim como a Defensoria, assim como o Ministério Público. Portanto, chega de falar que oficial de justiça é mão longa de alguém, mão longa de ninguém. Isso para mim, desculpe o termo, é uma palhaçada. Oficial de justiça é a longa mão do Poder Judiciário, porque ele é o executor, ele é que vai ao local, ele é que se arrisca, ele é que às vezes morre lá onde quer que seja, contra qualquer risco, qualquer situação. É o oficial de justiça que age lá fora. Portanto,
é a longa mão do Estado e não do juiz. Até porque quando o juiz decide, ele sai do processo. Meus amigos, o futuro do Poder Judiciário e o nosso futuro depende da PEC 414, instrumento do qual nós devemos de agradecer muito, mas muito mesmo, ao deputado Ademir Camilo, que a abraçou. Que cada oficial de justiça do Estado de Minas Gerais entenda isso e vá em frente. Não deixe que esse homem se afaste da Câmara, por qualquer motivo. Precisamos que ele permaneça lá, para continuar essa luta, até a aprovação, a decisão final, para incluir o oficial de justiça na Constituição Federal, como órgão auxiliar, porque será um órgão também independente, no mesmo nível. Isso nos trará grandes benefícios, inclusive autonomia, similar à Defensoria, similar ao Ministério Público. Maiores responsabilidades, já temos todas elas. A PEC 414 poderá, portanto, nos elevar a esse ponto, mas depende de cada oficial de justiça em todo o Brasil. Portanto, você onde quer que esteja, meu colega, não interessa se você é filiado a essa ou aquela federação, ou se não é filiado, ou se não é filiado a nenhum sindicato, você é filiado à sua família, você exerce um cargo de altíssima importância, relevante, no mesmo padrão do magistrado. Apenas ainda não está na Constituição, mas vai chegar lá, se você nos ajudar, se você somar conosco, se cada vez que convocar você estiver onde for convocado, se precisar encher o Congresso Nacional, você aparecer por lá, estar conosco, lotar o plenário, lotar a área externa do Congresso Nacional, lotar as avenidas principais do eixo monumental de Brasília, numa manifestação dizendo para o povo brasileiro que já passou da hora. Até porque nós somos os responsáveis pelas execuções de todos os atos judiciais. E a maioria das vezes o povo reclama de que o judiciário é lento e joga a culpa sempre no oficial de justiça, coisa que não é. Muitas vezes os atos ficam parados lá no cartório, dias, meses e às vezes até anos. Muitas vezes até guardados em algum escritório desse ou daquele advogado ou da mesa do juiz. E a culpa às vezes vem para o oficial de justiça. Nós precisamos converter o cargo em executor de mandados, departamento de execuções judiciais, carreira de Estado, para que quando o judiciário, o executor, decidir, os mandados cheguem para lá, e aí sim, comece a contar prazo a partir do momento que estiver em nossas mãos. E aí verão que o judiciário é outra coisa. Por outro lado, eu pergunto, por que esse judiciário tão demorado? Por que é, senhores, que até hoje o corporativismo tem atravancado o judiciário brasileiro? Por que é que o oficial de justiça ainda não é o encarregado de resolver os problemas no nascedouro? Se ele é um cidadão que exerce atividade de nível superior, assim como o magistrado, se ele tem fé de ofício, se suas certidões, ele responde por elas. Por que é então que na citação inicial de todos os atos, sem exceção, não incumbiram ainda o oficial de justiça de ser um conciliador inicial, de intervir com as partes, tentar chegar em acordo? Porque você está ali naquele primeiro momento, entregando uma certidão, a parte poderia dizer que de determinado modo, em determinadas condições, ele aceitaria negociar, e aí você falaria com
a outra parte, e às vezes se chegaria a um consenso, e elaboraria um termo já de acordo, e o magistrado, não é tirar a função do magistrado, mas aí o magistrado vai só homologar e acabar com o processo. Ao invés de dar uma citação, para depois vir uma contestação, para depois audiências, intimação de testemunha, tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Gente, o Brasil precisa caminhar, o Brasil precisa mudar, o corporativismo precisa acabar, o respeito ao cidadão brasileiro precisa mudar, precisa ser de fato verificado isso, corrigido isso, o judiciário tem de mudar. Vamos lutar para que a atribuição de conciliador seja de fato compulsória e a atribuição do oficial de justiça em todos os momentos que ele estiver com o mandado na mão. Eu tenho certeza que, notadamente nos juizados especiais, cujas causas são menores, tranquilamente, mais de 70% de todos os feitos seriam solucionados ali, no nascedor, seriam homologados, e isso seria um ganho muito grande, para toda a população, notadamente o povo de menor renda, os processos de menor monta. Companheiros, tudo isso pode acontecer também depois através da PEC. Mas, como o nosso tema é a PEC, hoje eu quero dizer para você que se nós não continuarmos nessa luta para que ela seja implementada, aprovada, sancionada, se isso não acontecer, a caneta do juiz vai continuar, a quantidade de mandados vai ficar infinitamente aumentando em suas mãos, você vai se tornar sempre um escravo que vai trabalhar de manhã à tarde, às vezes à noite, finais de semana, porque o Estado não respeita, os tribunais não têm respeito nenhum pela jornada fixada no nosso contrato de trabalho, e a magistratura acha que somos responsáveis por cumprir todos os mandados, esquece que nós temos um contrato que fixa tantas horas, que não fomos contratados por produtividade, mas por tempo de atividade à disposição. Temos de mudar essas coisas. E para acabar esse tipo de assédio, para mudar essa situação somente quando formos carreira de Estado. E a PEC vem para solucionar todos esses problemas e muitos outros que não estão sendo citados agora. Mas depende de você. Ou você acredita nisso, ou você se soma, abraça o seu sindicato e toca para frente essa luta, ou então nós vamos continuar como eternos escravos de muitos magistrados, devido à nossa covardia. Em certo dia, um certo dia, eu despejei um bairro inteiro cumprindo um mandado. Velhos doentes, mães, crianças de colo, mais de 300 barracões estavam sendo destruídos. Dezenas, centenas de separações de corpos também já atuei. Busca e apreensão de menores, montão. E a carga, a jornada, a dor dessas pessoas vem sempre para nós. Por essa razão, o oficial de justiça é o que mais sofre, é o que mais adoece no poder judiciário. Ao contrário disso, em meu estado, pelo menos, o valor do auxílio-saúde do magistrado é o dobro do auxílio-saúde do servidor. Quando nós somos os que mais adoecemos, os que mais sofremos.
Uma certa vez fui fechar uma boate, um mandado judicial, acabar, despejar, e chegamos lá, fomos tirando as moças, e elas foram saindo, e em dado momento uma delas olhou para mim e disse: é ele, foi ele aí. Eu assustado olhei para ela: foi ele que arrancou minha filha do braço quando meu marido mandou, foi ele que me separou da minha filha e por essa razão eu vim para aqui, porque não tinha outro meio de viver. Desgraça pouco é bobagem, né? Aquela mulher, o marido a abandonou e tomou seu filho, e eu fui cumprir a decisão que o juiz tomou lá no gabinete, e eu enfrentei aquela carga terrível emocionalmente. Depois daquilo, fiquei, ao invés de ficar às vezes uma semana descansando para colocar minha cabeça no lugar, eu fui dar continuidade aos centenas de mandados que já iam saindo todos os dias. Não, o Estado não se preocupa se tem psicólogo, se tem ninguém para olhar a situação nossa, não. Você vai adoecendo e vai somando os problemas da cabeça. E aí, quando eu olhei para aquela moça e vi que era ela, eu não me contive, amigos. Eu chorei aquela vez. Eu chorei porque realmente era ela. E havia sido eu mesmo que havia cumprido aquele mandado anterior. Mas fazer o quê? São partes da nossa missão. E ali eu estava fechando uma boate. E cumpri o meu dever. Magistrado nenhum sabe o que é de fato a função do juiz. Ele quer realizar as audiências, ele quer tomar as decisões, ele está certo, ele não está errado não. Apenas